Pode. Hoje a gente vai falar do salário da costureira por faixa etária. Okay. A questão, né, que não é apenas isso, é a questão da idade com o salário e ainda vamos apertar ainda mais o dedinho na ferida, minha gente, que é a aposentadoria da costureira. Como que será que é a aposentadoria da costureira, hein, esse esquema aí? Check the mic and make sure it sound right, boys. Salve, salve, simpatia! Aqui quem vos fala sou eu, Peterson e... Pati! Sejam bem-vindos ao Banana Market. Galera, vamos ainda continuar com aquela série de vídeos que eu tava falando pra vocês. Hoje a gente trouxe outra coisa super legal que a gente quer dividir com vocês. Vamos lá, então? Pra quem trabalha na costura, sabe que o perfil de quem trabalha com costura é um perfil de... principalmente mulheres. Exatamente, né? O mercado é de 75% de mulheres na parte da costura. Que são chefes de família, essa mulherada aí Guerreiras, de fibra, né? Mulheres aí que, ó, tem que bater palma que elas são demais. Então, a maioria mulheres e ainda um perfil de mulheres mais velhas, né, gente? Então, quem trabalha com costura sabe, né, que a costureira, de um modo geral, já tem esse perfil de ser uma mulher mais velha, né, já mais experiente, que é aquela questão que já trabalha muitas vezes desde pequena, né, ou com sua mãe, enfim, alguém da família que aprendeu a costurar, então já tá nisso aí faz tempo, né? Então, pra mulher, por exemplo, em média, aqui, até um dado aqui da costureira, em média, costureira no estado de São Paulo é em torno de 47 anos, então realmente é um perfil de mulher mais velha. Lembrando, gente, que muitas costureiras começam a trabalhar novinhas, antes da idade mesmo de entrar no mercado de trabalho. Então estão lá com 12 anos, né, começando a costurar, né, muitas costureiras aprenderam desde cedo, Sim, né? Muitas costureiras vêm aprendendo com a avó, com a mãe, então a gente tá falando de algumas costureiras que são tradicionais, né? Mas aí, qual que é a idade do pessoal que... O valor que ganha por faixa etária. Então vamos lá, dados de 2021, tá, gente? Ó, em média, quando você tem ali em torno de 20 anos, tá? Você ganha, de um modo geral, a costureira 1.226, que tá bem próximozinho ali do piso salarial. Esse é o salário mesmo de quem trabalha 8 horas por dia, mas em torno de 20 anos, né? Contratado pela empresa, certo? Então esse é o bruto, então nem chega a ser o líquido na mão da pessoa. Bruto, isso é bruto, tem desconto ainda, minha gente. Tá. 1.226,40, mas ainda tem os descontitos. Tá, então um jovem hoje de 20 anos entrando na parte da costura tá ganhando R$1.226,40. Isso aí. Ok, vamos para a próxima. Ó, isso eu peguei esses dados, gente, deixa eu até falar aqui certinho, né? www.salario.com.br. Isso é um estudo mesmo feito do Brasil, tem toda essa questão aí, né? Tipo, é bem sério isso aqui, né? Esses dados que a gente tá falando, tá? Aí, dos 21 anos até os 30 anos, aumenta aí em torno de uns R$40, mas não, R$50. Tá. Uns R$50. Não, melhor falar pelo valor do salário, né? Que a pessoa consegue entender. Então vamos lá. O primeiro de 20 anos é 1.226 e de 21 a 30 anos fica sendo R$1.285,15. Não teve um aumento. Então, ou seja, 50 pila. O cara ali que tem dos 20 até os 30 anos, ele tá ganhando R$100 de diferença. Nem R$100, R$50. R$50 de diferença de um garoto que logo tá entrando agora. Começou a costurar hoje, ele vai ganhar, tá? Você tá ganhando R$50 mais do que ele. Lembrando que esses valores são a média. A média, né, gente? Então vamos saber que pessoas ganham menos ainda do que isso, Sim. né? E tem as pessoas que ganham mais, mas juntando tudo fica nessa média, tá? Aí tem do 31 aos 40 anos, que ganha R$1.329,47. Aí tem dos 41 aos 50 anos, que ganha R$1.365,99. E tem dos 51 anos aos 60 anos, que ganha R$1.410,35. Ó, aí eu quero só chamar a atenção para isso, gente. Dos 51 anos até os 60 anos, você trabalhando numa fábrica, tá? Em média, R$1.410. Bruto. Isso, né? Bruto. Se você não estiver seguindo aquele nível que a gente tá falando, que tinha das costureiras nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Porque se isso a gente tá querendo dizer assim, quando a pessoa entra, dependendo da idade que você tiver, você já vai começar com esse salário.
É isso, né? É, de um modo geral, porque também tem a ver com a experiência. Entendi. Uma pessoa mais velha, aqui entre 51 a 60 anos, ela já tem mais experiência com costura, então ela recebe um salário um pouco maior. Na verdade, é bem um pouco maior mesmo, né, do que alguém que tá entrando agora. Entendi. Né? Tá. E ainda, como é um perfil de pessoas mais velhas, a costureira tem ainda muita costureira inserida no mercado de trabalho de até 70 anos de idade. Exatamente. Né? Tem costureira aí que tá trabalhando, ralando. Ainda já no mano, momento que era pra 70 estar, né, anos, tranquilinha, hein? dando aquela Parabéns. descansada, às vezes, né, aproveitando, né? Mas ainda tá nesse mercado de trabalho. Então, Então, vamos se lá. ela quiser entrar no mercado de trabalho hoje, uma senhorinha dos 61 aos 70 anos, quanto que ela vai ganhar? Em média, R$ 1.469,81. E para aquelas ainda guerreiríssimas, acima dos 70 anos, quanto que essa aí ganha? Meu Deus, ganhar menos ainda do que de 61 até 70, tu acredita? Mas por quê? Será Eu que porque ela tem acredito. menos a oferecer, ou porque ela já está aposentada, a probabilidade é muito baixa? Olhando aqui os dados aqui, né, do site, tudo, a gente olhando, eu acredito que seja como a senhora que tem 70 anos, ela produz num ritmo mais devagar, em vez de valorizar mais a pessoa que tá com 70 anos trabalhando na fábrica, tem um pequeno desconto ainda porque ela não tem o mesmo ritmo de uma pessoa no auge, entendeu? Então, eu acho um absurdo, né? Mas vamos lá. Acima de 70 anos, a média salarial, R$ 1.457,09. Então, R$ 1.457. Gente, lembrando que o nosso intuito com esse vídeo não é, meu Deus, denegrir ou pôr ninguém pra baixo, Não, né, mano? não. É alertar e te explicar as condições do mercado da costureira como tá hoje, né? O que Isso. tá acontecendo. E mostrar caminhos para onde a gente pode seguir para essa história não continuar desse jeito que tá aqui. A gente fala assim em tom de brincadeira, tirando sarro, dando umas Deixando risadas, um pouco mais leve, deixando né? um pouco mais leve, mas é bem sério esse É muito assunto que a gente tá sério. falando, tá? Porque existem senhoras hoje aí que estão procurando emprego, tá? Para ajudar na renda de casa, tá? Que estão enfrentando essa jornada de trabalho em fábricas, tá? Se tem esse salário aqui, se ele existe, é porque existem pessoas trabalhando, tá? Então é bem sério isso que a gente tá falando. E aí a gente caminha agora, né, para um tema que é muito importante também, agora que a gente viu, né, que tem pessoas trabalhando até de carteira assinada até 70 anos, que a gente cai para aquela história de como é que é a aposentadoria de uma costureira. Pô, como é que uma né? Como que costureira se aposenta, hein? Porque, gente, se você trabalha com costura também, você sabe que chega uma hora, quanto mais tempo você trabalha com a costura, teu corpo vai sentindo todos os efeitos, né, de você fazer movimentos repetitivos, né? Exato. De você trabalhar muitas horas sem levantar, Porque sentada. geralmente nunca tem uma cadeira apropriada para a pessoa estar sentando, né? Ergonômica, a né? gente percebeu assim que tem lugares, né, na Europa que eles estão criando até como se fosse uma linha, né, de execução de trabalho. De vez a pessoa ficar sempre virando para um lado, ela pegar as coisas no alto, né? Alguma coisa assim que tinha mostrado, né? Até inclusive assim, não sei se é só na Europa, mas da onde que eu vi, na verdade não é nem Europa, foi em Nova York. Foi em Nova York, né? Você falou que tinha alguma coisa assim. Que é a questão assim, por exemplo, né? A costureira toda hora, ela tem que estar pegando o tecido e colocando na máquina. Com isso, com o tempo, você vai fazendo esse lance de essa torção na sua coluna. Fazendo 1 ano, 2 anos, beleza e tal. Agora você chega 10 anos, 20 anos, toda hora você revirando a sua coluna, tem impacto na sua coluna, né? Exatamente. Então, as fábricas mais modernas, elas têm um sistema de você pegar a roupa de cima, porque você não precisa ficar torcendo a tua coluna para pegar as coisas. Legal. Então, o que eu vejo disso é que tem muitas fábricas que, por mais às vezes que os donos de fábricas e tal, eles não sabem como é que é o dia a dia da costureira, não sabem como é que é, às vezes não se preocupa com pequenas atitudes que vão ter grande impacto na sua saúde. Exatamente. Né? Porque parece que não, mas o mesmo movimento, a rotina em si já não estressa.
Então imagina um músculo estressado, Outra fazendo o coisa, mesmo movimento todo santo dia. Outra coisa, você faz um alongamento antes de começar a trabalhar, estica aí o corpo, alonga o pescoço, porque é que nem quando a gente trabalha aqui no computador, muitas horas aqui, teu pescoço fica tenso. Gente, isso corpo... isso me fez perguntar quero perguntar uma parada pra você. Eu acho que eu vi você até vendo isso daí. Não tava tendo meio que uma lei, alguém para aprovar umas leis que fossem para melhoria para costureira, para ela estar trabalhando em fábrica, alguma coisa assim? Tem. Existe uma PL, que é um projeto de lei de 2014. Isso, 2014. 2014, tá? hein? 2021 a gente tá. O nome desse projeto, 7 anos. O número desse projeto de lei é a PL 7806/2014. Então a gente até pode deixar o link aqui dessa PL, aqui no vídeo, legal. no link desse vídeo, para você se informar mais a respeito dessa PL, né? Só que a situação dela hoje em dia, nós estamos em 2021, o último dado que teve de atualização foi 2019 e meio que, pelo que eu vi, ela tá estagnada, não foi nem pra frente, nem pra trás, não foi aprovada. Sabe aquela sensação de uma PL ser uma bolinha de ping-pong, ela bate de um lado, alguém bate do outro, bate... O que aconteceu? Ela foi arquivada, foi desarquivada. Foi arquivada, foi desarquivada. Voltou pra mão do delator, foi arquivada. Relator. Então, relator. Então, o que acontece? Isso já mostra que ninguém está preocupado com a costureira. São 7 anos de processo que não foi nem para frente e nem foi para trás. Nesse momento a gente não sabe dizer se ele está arquivado, se ele está... O último caminho que ele teve foi 2019. Então, desde 2019 não teve nenhuma atualização relevante ali no processo, né? E até a gente viu, tem até uma reportagem, né, falando também que os próprios empresários têxteis também é aquele na questão, né, gente? É um jogo de interesses, né? Então também não é interessante, às vezes, tem vários empresários de grandes empresas querer que essa PL seja aprovada. Exatamente. Porque ela tem algumas coisas, assim, que vai ter um grande impacto na indústria, né? Exatamente. Não, fala algumas coisas, assim, que essa PL tem para você entender o que as pessoas estão querendo de melhoria para você e ninguém está se importando. Por exemplo, pode falar algumas coisas pra gente? Sim, por exemplo, uma das coisas, ela define o piso da costureira de 2 salários mínimos. Então, eu não sei agora exatamente quanto que tá o salário mínimo, não quero falar errado, né? Mas, por exemplo, o piso de uma costureira, em média, ela ganha 1.200 e pouco, né? Não, em média 1.300 e pouquinho. Sim. Nessa PL, ela teria que ganhar 2 salários mínimos. Então, vamos dizer que iria, pelo menos, para uma costureira ganhar R$2.200, sei lá, mais ou menos isso, né? Gente, aqui eu não tô falando dados exatos, né? Que é uma conversa, uma coisa mais descontraída, mas mais ou menos para ter uma noção de valores. Sim. Essa PL define como um piso salarial mínimo de 2 salários mínimos para costureira, tá? Outra coisa também que essa PL faz, ela divide a costureira por categorias, como por exemplo, costureira-chefe, que é aquela costureira que sabe modelagem, que faz a peça por inteira. Praticamente o nível 3, tá? Não chega a ser nível 3. Nem o nível 3? Não, porque o nível 3 é função costureira, só que por tempo de trabalho só. Não quer dizer que a costureira saiba de modelagem ou corte o tecido, entendeu? Então aí é mais pura, a pessoa sabe. Aqui é por habilidade, por exemplo, a pessoa que ela é mais habilidosa com costura, que ela já sabe fazer uma modelagem, que ela sabe cortar um tecido, que ela sabe então construir a peça do início ao fim, até o salário lá que eles propõem, em torno de R$5.000, seria alguma coisa assim. Entendi. Entendeu? Que se chama costureira-chefe. Essa PL, lembrando que ela tá estagnada, tá, gente? Ela não tá foi parada, tá? Ela não, a gente não sabe o que ela tá acontecendo com ela. Isso. Né? Tá assim. Aí tem aqui a outra que ele propõe, costureira subchefe, que seria a auxiliar dessa costureira-chefe. Então ela já também sabe de modelagem e tal, mas não tanto quanto essa costureira-chefe. Aí ela ganharia também um pouquinho menos, mas aí nessa base de uns 4.000, 3.500. Então, sim. Isso aqui, gente, me lembra muito, é como se fosse um plano de carreira para costureira. Que hoje em dia, qual é o plano de carreira da costureira? Quem é costureira, para onde você vai crescer? Numa fábrica. Você vai virar exatamente o quê, assim? Se você não tiver um estudo dentro
de capacitação dentro da fábrica, você não vai para lugar nenhum. E Porque como, por exemplo assim, como vai surgir a oportunidade para te dar uma oportunidade se você não, se eles não sabem, se você sabe muito bem modelagem, sabe? Que eles vão dar oportunidade para outra pessoa de fora para fazer modelagem. na verdade, por isso que as grandes empresas aí tem a modelista, né? A modelista, ela faz as modelagens, a costureira costura somente, Então, ou seja, né? a costureira ela não tem para onde crescer. E isso até eu tava lendo, enfim, a gente vai pesquisando, lendo vários artigos, né? É um dos motivos para hoje em dia os jovens também não quererem, não procurarem tanto a profissão de Ah, mas costureira. aí já tem uma noção também disso, né? Porque, imagina, nas faculdades chegam, ninguém fala assim pra você, ó, você vai ser costureira, eles já apresentam diretamente o estilista. Tá? Você já parte do estilista, ó, você vai ser um designer, você vai ser um estilista. Ninguém fala pra pessoa assim, ó, você vai sentar numa máquina de costurar e vai aprender a costurar. Não é isso. Então, acho que a costureira, há muito tempo assim, acho que ela foi indo por uma zona assim, onde ela foi empurrada dessa história toda do têxtil, do glamour. Porque começar do estilista e deixar a costureira, que é a mais importante, que é a base, é complicado dentro de uma faculdade, eu acho. Sim, porque a costureira ela foi mais enquadrada nessa questão de operadora de máquina de costura, né? Então ela é uma operadora de máquina de costura, ela faz a costura, né? Então ela não foi assim algo que foi abrangendo para outros processos da roupa, entendeu? Ela enquadrou nessa parada de costura e ficou ali, entendeu? E sendo também, né, que se a gente for pensar, né, a costureira, né, de si, algumas pessoas ainda veem como tradição, né, de passar de família para família de costurar. Então, acho que entendia-se que quando uma pessoa que sentava numa máquina para costurar era aquilo que ela queria e vinha da tradição dela, né, da tradição da família dela, né, que passava de família para família, né. E agora perceberam que para fazer uma roupa você tinha que ser estilista, você não tinha que ser costureira, né? Você tinha que ter uma noção de anatomia, de modelagem, né? Então, Por exemplo, né, na faculdade que eu fiz, né, gente, eu sou formada em designer de moda pela UDESC, que é uma faculdade estadual aqui de Santa Catarina, né? Eu tive, todo semestre eu tive aula de costura, né? Mas não era uma aula de costura, por exemplo, de produção em série, não. Era para eu entender a montagem da roupa, para conseguir desenvolver uma roupa. E isso é muito importante também, né? mas você nunca teve um contato assim com a máquina de costura? Não, tive. Todo semestre a gente fazia, tipo, só que não era... Não, era... Como é que eu... tipo, o que eu sinto agora, depois que eu, enfim, já tenho a minha empresa, venho no mercado de trabalho, eu sinto que todo esse processo que eu tive na faculdade de contato com a costura foi algo muito mais assim nessa questão de educacional do que realmente você saber como é que é um negócio na prática, que já muda completamente de figura a coisa, entendeu? Sim. Então foi algo mais assim para eu entender a construção da roupa, para você saber desenhar a roupa, saber fazer modelagens que facilitem na hora da costura e tal, né? Então, eu lembro que a maior dificuldade, né, que eu te acompanhei de perto quando você estava entregando seu TCC, que a maior dificuldade que já teve naquele momento foi a costureira, né? Foi a costura. Porque assim, zero prática, né, gente? Então, e a costura, a gente sabe que uma costura de excelência, ela vem da prática. Exatamente. E é por isso que eu fico indignada de que você tem prática, você é uma expert da costura, que faz aquele acabamento lindo, aquela coisa perfect, né? Você não ser valorizada por isso é um absurdo. Então dentro da faculdade deveria ter um espaço relacionado então a aprender sobre a máquina de costura e o costurar de fato mesmo, né, ali então. Porque na verdade a faculdade eu fiz designer de moda, ele era focado para eu ser designer, não para eu ser costureira. Mas dentro da faculdade tinha um espaço assim que você falava assim, putz, aqui você vai aprender a operar a máquina de costura? Na verdade, assim, ó, eu vou ser bem sincera, gente, eu tenho A faculdade eu achei que foi bom, foi importante, só que como empreendedora eu vejo o quanto a faculdade não... Ela fica nesse âmbito acadêmico mesmo, entendeu? Tanto que eu não sabia trocar a linha de uma interlock, uma overlock, eu não sabia isso. Eu fui aprender na prática depois que eu tive a minha interlock, vendo vídeo no YouTube para trocar a linha.
E, né, eu não tive esse processo assim Entendi. também, Então, entendeu? agora que chega numa coisa assim que eu acho tão interessante. Engraçado que a gente tem muito mais hoje faculdades para transformar as pessoas em estilistas, designers e tudo mais. E não tem nem, tipo assim, é óbvio que devem existir escolas no Brasil, mas será que tem uma escola tão forte, tão grande quanto uma universidade no Brasil Não tem. hoje que pode pegar e gerar milhares e milhares de costureiras assim que saibam desde Que sejam, por exemplo, que sejam costureiras profissionais diplomadas, por exemplo. diplomadas, assim, assim, né? costureiras que saibam um pouco de anatomia, que saibam tanto A igual um construção estilista, geral de uma roupa. que saiba tanto quanto um designer, um estilista, mas Com por foco em opção, costura, né? mas por opção, ela prefere operar a máquina porque ali ela se dá mais. Não, Não existe. existem cursos, né? Gente, se existe, olha, eu não conheço Eu aquele também mesmo não, esquema. até Se você mesmo manda conhece. aqui, vão trocar uma ideia, porque eu preciso saber. E a gente estuda essa escola, Vai a apresenta pra fundo. galera aí, porque pra gente é importante, a gente tá aprendendo também, a gente tá trocando aqui uma ideia, entendeu? Então a gente quer saber também. Mas Então, não. Pelo que eu vi, é mais nível de cursos mesmo. Cursos. Caramba. Mas não é algo, Então- por exemplo, tipo assim, graduado pelo MEC. Tipo, né? Que o MEC Entendi, né, entendi. faz essa coisa assim, de Que faz diploma, por exemplo, nível universitário. Não existe. Entendi. E isso contribui para quê? Por exemplo, quando você tem um diploma, né? Hoje em dia também tá caindo um pouco isso de você ter essa questão do diploma também. Hoje, né, por isso que tá tendo várias Né, pessoas não quer dizer ensinando muita, na internet, né, né? não quer Porque dizer muita coisa. diploma já foi, né? Porque A época de você diploma, uma faculdade hoje, dependendo do que você for fazer, não que ela não vai ser significativa, ela até é significativa, mas a internet às vezes está ensinando mais. Porque tá mais rápido. através da internet você vai bem ali, você fica especialista naquele ponto que você quer se Entendeu? especializar e cai lá bem no fundo, entendeu? Exatamente. Às vezes uma faculdade você vê tudo de um modo geral, né? muito amplo, né? Então um diploma não quer dizer assim que uma pessoa é melhor que a outra ali nessas questões. Exatamente. Mas, por exemplo, o fato de você ter uma faculdade, uma graduação, quando você vai no mercado de trabalho, isso influencia também na questão do salário. Sim, então tem esse sim. impacto de ser desvalorizada a costureira também por esse fato. Aí entendeu? que entra aquela história que eu tô te falando, que a costureira em si não dava para segurar um diploma porque talvez fosse uma parada de tradição. Mas como, para quem assistiu o vídeo passado, vai entender o que a gente está falando, porque teve essa divisão na Revolução Industrial que o estilista ele começou a se destacar. Então, por isso que várias pessoas, quando falam da roupa, preferem dar o valor de mérito primeiro para o estilista. Começa acontecendo desse jeito aí. Porque graduação, você falou bem a coisa certa. Como vai graduar uma costureira? Para você graduar uma costureira, a gente tem que entender a fundo a costureira, a máquina, como ela opera a máquina. E ninguém nunca se interessou muito por isso. Por isso partiu para a parte do estilista, do design, que era a parte já de graduação. Isso. E aí tem agora uma coisa que eu fiquei pensando que é o ponto também, até que a gente comentou na nossa história, que é o nosso vídeo lá da história da costureira, que é porque as costureiras estão sumindo, é o tema desse vídeo. Pelo fato de se distanciar, que é isso que você falou, a criação, essa parte da costura, ela não é a mesma pessoa que cria, ou o dono sabe as dificuldades da costureira. Então, não facilita o teu trabalho, às vezes, para poder você ter uma saúde melhor, que nem essa questão que a gente falou. Só o simples fato de você pegar a peça de roupa, o pedaço de roupa aqui de cima, né, que vem, por exemplo, é tipo uma estrutura que é montada em cima da máquina, que a gente viu lá em Nova York, numa empresa lá de Nova York. Era uma estrutura que fazia com que os pedacinhos da peça, a costureira pudesse pegar aqui de cima, né? Então, só o fato da empresa se preocupar em ter isso, né, já facilita de você não ter lesões na coluna. E é uma coisa simples, é uma tá, empresa gente? pensando no futuro do funcionário, né? Só que daí, quando você vê que o proprietário, o dono de uma empresa, não sabe essas dificuldades de costureira, para ele é mais fácil ele comprar um móvel mais barato que tá ali. Então, eu resumo isso entendeu? bem fácil, sabe como? Tipo assim, é muito fácil hoje o cara nascer e se transformar em estilista. É fácil. O cara não precisa nem ter faculdade. O cara, ele se transforma em estilista.
ser costureira É prática. é prática. É prática. É outra coisa, é outra pegada, é outra forma de ver o mundo. É experiência. Entendeu? É experiência. Por isso que é sentado. tão absurdo não ser valorizado, porque é questão de experiência. É capricho. Mas a gente vai entendendo a entendeu? história e a gente vai vendo que por causa dessa ruptura da Revolução Industrial, de colocarem a costureira Demanda. como a parte mais da demanda, Costureira engrenagem. ela ser só, né, uma extensão da máquina, a gente consegue entender, assim, é bem claro. Mas vamos só adiantar para a gente não ficar muito nesse tema, porque a gente está falando do projeto, tá? Que existe um projeto que ainda está em trâmite desde Mas meio 2014 até hoje, 2021. A gente não sabe se ele foi aprovado ou não, tá? E esse assunto que a gente tá, para você que está entrando agora, é um assunto que a gente está falando que é sobre a aposentadoria da costureira, tá? A gente deu essa viajada para você que sempre está entendendo o que a gente está falando, porque não É um tem bate-papo como. É também, um bate-papo né? e uma A gente coisa não- tá grudada à outra, você vai falando uma coisa e você vai vendo que tem assunto pra caramba, mas vamos Por acelerar exemplo, para não essa ficar PL, tão... essa PL ela também estipula um número mínimo um número máximo de peças por dia que a costureira pode fazer. Olha só que então ela maravilha. estipula, por exemplo, 20 peças por dia, porque às vezes muitas empresas elas impõem metas, né? Então você tem que trabalhar muito rápido para cumprir a meta. E outra, às né? vezes você tá cumprindo meta ali sem nenhuma bonificação. Sem estar entendeu? ganhando horário extra, sem estar ganhando por participação de lucro dentro da empresa. Ó. Você só trabalha. Outro ponto dessa PL também é a questão de que a costureira tem que ganhar pelo menos A 20ª parte... a 20ª parte do preço final da peça. Então, por exemplo, tem muitas costureiras trabalhando para empresas de bastante renome, com peças bem caras, mas que ganham, né, imagina, R$ 1.200 por mês. Um exemplo bem simples, bem fácil, tá? Você fez uma calça hoje, vai. Você fez uma calça por R$17, 25 pila. A empresa pega e vende essa calça por 700 a 1.500 reais, tá? Você que está trabalhando na empresa, a empresa te paga o salário e você não ganha nada sobre aquela peça ali que está valendo R$1.500. Você foi no extremo, né? Porque mas eu na quero- verdade, assim, por porque exemplo, existe um isso nível também. existe, né? Mas assim, na média, tipo, uma Mas, calça de 500 reais, mas eu tô falando isso para ter um né? número Tipo assim, grande, para falar de assim, marca, de eu marca. tô falando isso de, de Marca, um né, número gente? grande, 1.500, para eu te falar assim, você vai pegar esse 1.500 dessa calça, né? Eles estão querendo fazer uma lei que vai pegar esses 1.500 dividido por 20, uma parte desses 20 vai para você. Então, quanto Entendeu? a marca tem mais renome, é uma marca mais valorizada, a costureira que trabalha para essa marca também, ela vai ser automaticamente ganhando mais, né? Mais valorizada Exatamente. também, né? O Peterson, ele falou aqui, né, gente? Ele botou um Eu extremo, né? chutei alto, tá? Não quer dizer que é tipo isso assim, que eu tô uma calça falando. de R$1.500 é uma calça de uma grande marca, sei lá. sim. Vamos por uma média de uma calça de marca aí é uns 400, R$500 da Coach, sei lá, por exemplo. Tá aí uns 500 pila. Isso, Né? sim. Da Coach, né? Aham. Então, pra quem, sei lá, exemplo, costura uma calça da Coach, tem que ganhar 20... É a mesma coisa, você sempre faz essa conta aqui, ó. 500 dividido por 20. Aí esse é o valor que deveria ser desses pago. 20 vai para você. Isso tá bom? dessa PL que tá estagnada aqui, que não foi nem pra frente nem pra trás, mas seria uma proposta, né? Isso só pra gente ter noções de algumas alternativas que poderiam existir no mercado para valorizar a costureira, mas que não é interesse, às vezes, de empresários, grandes empresas, né, gente? Por que não tem interesse? Por que não tem interesse? Porque esse salário que você está ganhando, sem ninguém para te defender, sem ninguém para falar nada para você, sem ninguém para te dar uma mão de obra, eles estão cagando. Cada vez vai entrar mais produto de fora, Por isso... Índia, China, entendeu? E o Brasil vai continuar com essa estagnação. Então, mas daí vamos botar um contraponto também, que a gente tá falando, né, gente, do empresário e tal também, né, que às vezes só quer visar o lucro e tal. Eu não tô falando, gente, assim, meu Deus, que o empresário é uma pessoa ruim. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. A gente tá falando, de um modo geral, esse mercado têxtil, como funcionam as coisas na prática, entendeu? Sim, mas eu também acho que também é um lado ruim dentro dessa história. Não é que a gente não estamos falando que existe empresário ruim e tem empresários bons. Não, existem coisas ruins acontecendo com a costureira. Sim. A costureira, ela não tá hoje, cara, como ela deveria estar. Tem gente aí, velho, que Mas, tá em casa, tá
com as costas, com o ombro, que tá sentado numa cadeira, tá com máquina de tantos anos, esperando chegar a 65 anos para poder se aposentar o quanto antes. Tá. Isso não é justo. Mas eu vou falar, daí tem o contraponto, né? Vamos, né, fazer o advogado do diabo aqui, né? Então Um contraponto. Com essa invasão dos produtos chineses, que o chinês, né, a China, ela tem muito, imagina, ganha centavos de dólares lá também as pessoas para costurar. Então, desde quando teve essa abertura econômica no Brasil, lá em 1990, que foi autorizado a importação de produtos de fora, vieram produtos muito baratos concorrer com o mercado brasileiro. Sim. Então, por isso que é uma questão que ela... Existem várias nuances, não é um assunto simples a gente falar também, tem que pagar mais. Claro, tem que pagar mais. Só que tem a questão dessa invasão de produtos baratos que os empresários brasileiros, para concorrer com esses produtos baratos, para onde que eles vão tirar? Eles vão tirar ali do operário, né? Enfim, de quem tá mais abaixo ali da cadeia, entendeu? Exatamente. Então, para concorrer, também a pessoa tem que enxugar de tudo que é canto para poder estar Mas existe uma solução para mudar tudo isso. Tanto que você vê aqui, a gente tá aqui em Santa Catarina, né? Moramos perto de um polo têxtil que é Brusque. Certo. Calça jeans por R$39. Eu fico se bobear, pensando, tem calça até jeans por R$12, Eu fico pensando, caraca, R$39 a calça. Tem o tecido, tem a mão de obra da costureira, os aviamentos que vão e tem mais o lucro do cara. Fora a logística de entregar, caixa, saquinho de embalagem, caramba, etiqueta, como que isso pode ocorrer? Putz, mas também tem um outro ponto. Às vezes pro cara não ter mercadoria parada, ele prefere também, vou vender isso a preço de banana, que tem mais pedido entrando, eu já recupero. Mas é aquele lance, então, né, de quantidade, né? Quantidade, porque a maioria desses produtos vem de fora. Os caras pegam aí os containers, compram um container aí, vai de Taiwan, da Índia, da China. Chega aqui, essas peças, tem peças que vêm sem etiqueta, sem nada, entendeu? Os caras compram só por nota e põem lá dentro de caixa e traz aqui, entra pelo Brasil, bota pelo porto. Etiqueta e revende. Chega aqui, vende por vários funcionários, para várias empresas aí pequenininhas que já compraram antes, o cara coloca a etiqueta Tanto deles que e vende. faz um teste. Vai assim numa CIA, começa a ver, quando você vê umas roupas interessantes ou baratas e tal, começa a ver as etiquetinhas da onde que é. Você vai ver Indonésia, vai ver Vietnã, vai ver China. Então aí você já começa a ter noção, porque é mais fácil o cara mandar vir trazer um container cheio de mercadoria, que você paga só o transporte do container, mas compensa muito mais do que você fortalecer o mercado interno, entendeu? De produzir e tal. Então, mas, enfim, vamos aí, continua indo pra frente, porque ai, meu Deus! A gente vai falar só sobre isso. É muito assunto. Vai continuar onde falando. Onde que a gente tá? Na PL. Aí a gente tá beleza, no final da PL. Mas já acabou. Aqui a história da PL são, né, várias coisas, mas ou seja, não foi nem pra frente, uma nem pra trás. PL aí que estão lutando pela costureira, mas faz 7 anos e não tá acontecendo nada, tá? Tá estagnado. A aposentadoria da costureira tá para 65 anos de idade. Agora, com média salarial de R$ 1.500 salário bruto, tá? Lembrando, né, que teve essa reforma da Previdência agora, né, faz pouco tempo, e aí aumentou, né, para 65 anos a mulher poder se aposentar, né? Então pensa, você que é costureira, trabalhar até 65 anos de idade para poder ganhar uma aposentadoria. R$ 1.500, tá? Sendo que a aposentadoria é baseada no teu salário. Exato. E você ganha, se eu não me engano, 80% do salário. Então, nossa senhora. Eu não sei se é 80%, mas você vai ganhar um pouco menos do que a tua média salarial dos anos. Se ela ganhar 1.500, ela vai ganhar 1.900. Gente, sobreviver com uma aposentadoria dessa aí, gente, mas vamos aí, vamos. Então, aquele negócio, estamos apertando o dedinho na ferida pra gente apresentar soluções e mudar esse esquema, tá, gente? Não é pra ficar, putz, que agora eu sou costureira, meu Deus do céu. A gente tá apresentando tudo pra você, mas a gente tem a solução pra... Alternativas, né? Temos propostas de alternativas. A gente tenta falar assim desse jeito aqui, estamos trazendo só pra dar aquela espremida, aquela provocada. Porque a gente sabe que muita gente vai se identificar, sabe que muita gente... tanto do Nordeste como aqui do Sul tá passando por isso e tá aí ansioso querendo falar, eu quero saber, tá se identificando, tá dando risada, tá chorando aqui com a gente, né? Mas sabe que muitas dessas coisas são verdades. Então, galera, fica com a gente,
compartilha nosso vídeo, dá o like aí, tá? Se inscreve no nosso canal. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se tá gostando. Deixa nos comentários aqui, vê se você se identificou. Troca uma ideia com a gente quer saber se vocês estão acompanhando a gente até aqui, mesmo que seja uma pessoa. Apresenta pra gente, pra outras pessoas essa ideia, corta um pedacinho, manda pra outro, porque eu sei que você conhece pessoas que estão vivendo essa situação, ou até mesmo você, entendeu? Então, vamos aí. Então era isso, né? A aposentadoria, que é uma coisa aí, ó, preocupante, né? Mas tem solução, tá? A gente vai vir aí com umas ideias bacanas, no próximo vídeo a gente vai vir mais otimista, né? Não vamos ser tão assim, a gente tem que falar das coisas ruins, né? Mas também... A gente tá vindo com esses aqui só pra alertar, né? Mas tem solução pra tudo que a gente tá falando, beleza? Gente, muito obrigado até agora, tá? Por quem tá acompanhando a gente agradece muito. É isso aí. E até a próxima. Beijo! It sound right, boy.